Olá pessoal, mais uma aula de trigonometria no triângulo retângulo. Nessa aula 3, a gente vai tratar agora das consequências advindas lá da definição, ou das definições, melhor dizendo, que são as definições de seno, cosseno e tangente. Essa questão 5 é também uma daquelas questões teóricas, tá? Em que a gente exercita o que já viu até agora, mas tiramos algumas conclusões dela. Vejamos. Questão 5. Com base na figura, determine. Então, aqui a gente tem a figura, um triângulo retângulo de vértices A, B e C. Ele tem 90 graus aqui no ângulo A, né? No ângulo aqui do vértice A. Não sabemos a medida do ângulo B, nem tampouco a do ângulo C. Mas, a propósito, só para lembrar, a soma dos ângulos internos de um triângulo resulta em 180 graus. Como esse ângulo é 90, tá? Então já vou até colocar aqui como observação. Observe que o ângulo B somado com o ângulo C é igual a 90 graus, né? Ora, 90 mais 90, 180 graus, que é a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo. Pois bem, então, com base nessa figura, determine o seno de B. Gente, o seno de B é o cateto oposto ao ângulo B, dividido pela hipotenusa. Então, aqui está o ângulo B, o cateto oposto é esse Bzinho aqui, que representa a medida aqui do cateto que vai de A até C. Tá? Esse B representa um número que representa essa medida. E a hipotenusa, esse lado aqui, ó, vai ser A, representando também essa medida, beleza? E quem é o cosseno de C? Agora você vai olhar para o ângulo C e lembrar que o cosseno é o cateto adjacente, o cateto vizinho ao ângulo, então vai ser B, sobre a hipotenusa, que é A. Beleza? Alguma dúvida nisso? Então o seno de B é o cateto oposto sobre hipotenusa, B sobre A, e o cosseno de C, o cateto adjacente sobre a hipotenusa, B sobre A. O que podemos concluir dos itens A e B? Gente, ó, deu o mesmo resultado. Podemos concluir que o seno de B é igual ao cosseno de C. Ambos deram B sobre A, tá? Isso é verdade se, somente se, a soma desses ângulos der 90 graus, tá certo? Isso só acontece se B, botei A aqui, tá? Deixa eu ajeitar. Se B mais C resultar em 90 graus. Beleza? Dando continuidade. Aproveita, dá uma pausa. Tenta fazer a letra D, E e F. Vamos lá. Letra D é o seno de C. Aqui está o ângulo C. O seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Cateto oposto é Czinho, ó, que representa a medida de B até A, tá? Essa medida aqui, ó, desse lado. E a hipotenusa, A. Então, o seno de C é C sobre A. Já o cosseno de B, a gente agora vai olhar para o ângulo B. Está aqui, ó. Quem é o cosseno? Cateto adjacente, que é C, sobre a hipotenusa, que é A. E não é coincidência, os resultados deram iguais novamente. O que podemos concluir dos itens D e E? Podemos concluir que o seno de C é igual ao cosseno de B. Lembrando que essa igualdade só é verdadeira se a soma do ângulo C com o ângulo B der 90 graus. Tá? Ou seja, se a gente estiver lidando com um triângulo retângulo, tá? Em que B e C são os ângulos que não são o ângulo de 90 graus, né? São os ângulos agudos. Ok? Tudo bem. Gente, aqui eu faço uma pausa para reforçar
essa conclusão que nós tiramos, tá certo? O que nós estamos dizendo é que o seno de um ângulo é igual ao cosseno do ângulo complementar ao primeiro, tá? Exemplo. Vou colocar aqui como exemplo, tá certo? Para ficar bem claro, você não deixar de entender. Exemplos. Vou botar mais de um exemplo. O que eu estou dizendo ali é que o seno de 10 graus, por exemplo, ele é igual ao cosseno do complementar desse 10 graus, ou seja, o cosseno de 80, tá? O seno de 10 é igual ao cosseno de 80. Da mesma forma, o seno de 30 é igual ao cosseno de quanto? Para chegar em 90, ó, 30 mais quanto para 90? 60, né? Entendeu? Um último exemplo. Vou botar aqui de maneira algébrica, tá? O seno de x é só fazer... O seno de x, né, vai ser igual ao cosseno de 90 menos x. Ok? Ó, se x for 30, aqui vai ser 90 menos 30, que dá 60. Se x for 10, aqui vai ser 90 menos 10, que dá 80. Beleza? Bom, continuando. Item G. Volte a olhar para o triângulo lá, ó, e me diga quem é a tangente do ângulo B. Lembra quem é a tangente? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, olha para o ângulo B, que é esse. O cateto oposto é o Bzinho. E o cateto adjacente, Czinho. Ok? E a tangente de C, será que vai dar o mesmo resultado? Vamos ver. Olha agora para o ângulo C. A tangente de C vai ser o cateto oposto, que é o Czinho, sobre o cateto adjacente, que é o B. Gente, as respostas deram iguais, como anteriormente? Não, né? Mas o que é que a gente pode concluir comparando essas duas? Ó, aqui deu B sobre C e aqui deu C sobre B. Ah, isso mesmo, elas são inversas uma da outra, né? Então, podemos concluir que a tangente de B é igual ao inverso da tangente de C. Desde que, né? Lembrando sempre disso, ó, desde que esses ângulos somados resultem em 90 graus. Ok? Só é verdade nessa condição. Beleza? Matematicamente, a gente pode escrever isso assim, ó. A tangente de um ângulo é igual ao inverso da tangente do seu ângulo complementar. Beleza? Vou pegar um exemplozinho para a gente terminar. Dessa vez só um mesmo, tá certo? O que eu estou dizendo aqui é que a tangente de 30, por exemplo, é igual a 1 sobre a tangente do complementar de 30, que é 60. Ok? Muito bem. Qualquer dúvida, poste aí nos comentários. Até a nossa próxima aula.